E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam todos bem, espero que vocês estejam se cuidando, né? A gente sabe muito bem que esse negócio aí do coronavírus, do nosso querido Covid-19, nem tão querido assim, mas a gente sabe que não é brincadeira. Espero que estejam todos se cuidando, vamos tentar ficar em casa, né? Mas, como a nossa vida não pode parar, os nossos conteúdos também não, as aulas também não podem parar. Então hoje eu trouxe mais uma videoaula para vocês. O conteúdo de hoje, ele é os fenícios, os persas e os hebreus. É um conteúdo de 6º e 1º ano, tá? Como é um conteúdo muito extenso, eu decidi dividir ele em 3 vídeos. Então esse é o primeiro vídeo, nós vamos falar hoje sobre os fenícios. E vamos ter mais 2 vídeos, um falando sobre os persas e o outro falando sobre os hebreus. Então, sem mais enrolação, vamos começar o conteúdo. Nesta aula de hoje, sobre os fenícios, a gente vai ver, tá? A localização, sucesso comercial, as cidades-estados, a economia, as colônias, o alfabeto, a religião, a decadência fenícia e os fenícios no Brasil. Vamos lá. Fenícios, localização, tá? A civilização fenícia, ela se localiza ali onde é o atual Líbano, tá? É uma estreita faixa de terra de mais ou menos uns 35 a 40 quilômetros de extensão, tá? Eles se estabeleceram ali por volta dos 3.000 anos antes de Cristo. Por essa faixa de terra ser uma região muito montanhosa e de poucas terras férteis, né, eles se obrigaram a se jogar para o mar. Eles começaram a fazer todas as atividades comerciais voltadas ao mar. Então era o comércio marítimo, era a pesca, era a criação de molusco. E tudo isso a gente vai começar a ver. Bom, a Fenícia, ela, como eu já falei, ela se localizava numa região de montanha. Era uma região montanhosa. Porém, mas também a região era voltada para o mar. Então, como a região ela era totalmente voltada para o mar, então ela tinha ótimos portos naturais, tá? Que eram muito bons e era um modo também de escoação de produtos, tá? Outra coisa, ela era uma região montanhosa, mas ela era muito rica em madeira de cedro, em cedros, que é um tipo de madeira muito boa para fazer barcos, embarcações, construções e tudo mais, né? Isso lá no Mediterrâneo Antigo, tá? Então ela tinha também um molusco que se encontra lá, onde eles extraíam a cor púrpura para pintar os tecidos, tá? E nossa, na época só quem podia ter tecidos pintados nessa cor era só quem tinha dinheiro, era só os ricos. Então por isso eles ficaram também muito conhecidos por causa do tingimento de tecidos, tá? E da comercialização dos mesmos também, tá? Era um escoadouro natural de caravanas de comércio vindo da Ásia, ou seja, eles não só comercializavam produtos que eles faziam, mas também comercializavam produtos vindos de outras regiões, de outros povos, tá? Porque era a principal ligação da Ásia com o Mediterrâneo era a Fenícia. Então era um escoadouro natural. As caravanas que vinham da Ásia tinham que passar por ali, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma representação dos portos, tá? Lá na Fenícia Antiga. Esse aqui é o molusco que eu falei, né? A tintura púrpura ali em cima. Os tecidos eram pintados, né? Era extraído desse molusco aqui. As cidades-estados fenícias, elas eram todas, como na antiguidade, no geral, acho, né? Geralmente elas eram independentes entre si, ou seja, cada uma tinha sua forma de governo. Algumas adotavam uma monarquia hereditária, ou seja, tinha uma pessoa que não chegava a ser um rei, mas era um governante, né? E quando ele morria, o filho dele assumia, né? E por aí vai. Outros também conselhos de ancião, ou seja, as pessoas mais velhas daquela cidade, né? Faziam a forma de governo, eles que governavam. Né? Eles disputavam muito o controle de rotas comerciais, ou seja, as cidades não eram amiguinhas. Cada uma tinha a sua forma de governo, cada uma tinha a sua própria organização política e elas disputavam entre si as rotas comerciais, porque todas elas praticamente viviam do comércio marítimo, tá? Então isso era muito comum dentro da Fenícia. As principais cidades, nós temos Biblos, Sidom, Tiro, Ugarit, Berytus, onde é o atual Beirute, que é a capital do Líbano, tá?
Essa aqui eu coloquei ali para vocês ver as ruínas, né, dessas cidades fenícias, que são as principais fontes históricas das cidades-estados, tá? E tá todas na sequência, tá? É importante falar, né, que dentro dessa organização política das cidades-estados fenícias, né, todos os governantes, eles eram totalmente ligados ao comércio chamado de talassocracia, ou seja, o comércio marítimo, né? Todo mundo que era governante, eles eram muito influentes dentro do comércio marítimo. Era tudo voltado ao mar. A economia fenícia ela era principalmente do comércio marítimo, tá? Principalmente da comercialização. Não significa que eles não faziam outra coisa, mas era a principal fonte de renda deles, digamos assim, era o comércio marítimo. A comercialização ela era feita dentro do Mediterrâneo pelos diversos povos ali dentro do Mediterrâneo, tá? Só que lá dentro da Fenícia, eles também faziam os produtos deles, né? Então, eles vendiam armas, joias, estátuas religiosas, os vidros coloridos, que nessa época era uma arte fenícia, que praticamente é só eles que dominavam essa arte dos vidros coloridos, né? Da tintura para tecido, como eu já falei, eles eram muito famosos pelos tecidos coloridos que eles vendiam, tá? Mas eles também vendiam, importavam, na verdade, né? Outros produtos de várias regiões, de vários povos diferentes, como perfumes, né? As essências aromáticas, alguns tipos de metais, pedras preciosas, né? Faziam comércio de animais, principalmente cavalos, tá? E o comércio de cereais. Tá? Outra coisa que eles também faziam era o comércio de escravos. Então eles faziam muita compra e venda de escravos dentro do Mediterrâneo, de um lugar para o outro. Com essa comercialização, com essa comunicação com os vários povos diferentes e a necessidade de fazer novos negócios, novos negócios comerciais e tudo mais, eles formaram várias colônias pelo Mediterrâneo. Tá? Então se encontra colônias fenícias em Chipre, Sicília, Sardenha, no sul da Espanha, e a mais famosa fica no norte da África, tá? A chamada Cartago. Né? Cartago, galera, ela era um grande polo comercial da antiguidade, tá? Essas colônias elas serviam praticamente para isso, basicamente para isso, tá? Era totalmente para isso. Eles faziam uma colônia, essa colônia era um ponto comercial. Então eles traziam toda a mercadoria lá da Fenícia para comercializar ali nos diversos povos diferentes. Com a necessidade de novos negócios, de comercialização e tudo mais, os fenícios eles criaram, né, um alfabeto. Para que serviu o alfabeto? O alfabeto era uma forma de comunicação universal, digamos assim, da época. Né? Porque eles tinham que fazer negócio, eles faziam negócios com os egípcios, com os mesopotâmios, com os persas, com os gregos. Como que eu vou aprender a falar todas essas línguas? Então, eles organizaram, né, um alfabeto que possuía 22 letras, somente consoantes, não havia vogais, tá? Que era uma forma de comunicação mais explícita, né? O alfabeto fenício, gente, é o que serviu de base para o alfabeto grego, que serviu de base para o alfabeto latino, que é o que nós temos hoje, tá? O primeiro alfabeto, o alfabeto base mesmo do nosso alfabeto atual, é esse daqui. Eu coloquei uma representação para vocês verem mais ou menos de como eram as letras, tá? Lembrando, aqui não existe vogais, né? Então já começa do B em diante. A religião fenícia. Gente, os fenícios, como a maioria dos povos da antiguidade, tá? Eles eram politeístas e antropomórficos. Quem viu o vídeo dos egípcios já sabe o que é isso, mas para quem não viu, eu vou recapitular. Politeístas acreditam em vários deuses, né? Eles têm um deus para cada coisa. E antropomórfico significa que eles têm característica humana, ou seja, eles têm face humana, eles sentem dor, eles sentem raiva, eles podem ter filhos, eles se vingam e tudo mais, tá? As divindades mais importantes dentro da Fenícia eram as que tinham importância no mar, eram as que representavam um mar, tá? Cada cidade-estado, como na grande maioria dos povos da antiguidade, tinham um deus protetor, né?
Era muito comum eles ter essa rixa também de cidade para cidade, porque um deus não gostava do outro, como eu já falei no vídeo dos egípcios, tá? Só que aqui, uma coisa que eu acho que eu não falei nos outros vídeos, e que aqui na Fenícia é muito claro, tá? Porque quando eles achavam que os deuses estavam bravos, que eles estavam irados, assim, né? Eles faziam sacrifícios. Só que às vezes os sacrifícios eram sacrifícios humanos, não eram sacrifícios de animais. Porque se tu parar para pensar, os sacrifícios de animais eram muito comuns. No Egito é comum, na Mesopotâmia era comum, né? Ali quando a gente estudar Roma, Grécia, a gente vai ver que isso é muito comum na antiguidade. Só que às vezes aqui eles realizavam sacrifícios humanos mesmo. Às vezes era até os próprios filhos, eles matavam os próprios filhos para poder tipo, aplacar a ira dos deuses. Gente, como tudo tem um começo, tudo tem um fim, né? Os fenícios e a sua decadência. A decadência fenícia, ela começa pela inveja dos outros povos. Essa é a realidade, tá? A Fenícia era um povo que prosperou muito com o mar, era um povo muito poderoso, né? Era uma população poderosa, tá? Então, isso gerou muita cobiça, né? Entre vários outros povos diferentes, né, como os caldeus de Nabucodonosor, os persas de Dário I, os macedônios de Alexandre o Grande. Então teve uma série de invasões e de conquistas dentro da Fenícia. E nisso foi acabando, né, porque muitos viraram prisioneiros de guerra, ou seja, escravos, entre várias outras realidades dentro da antiguidade. E os fenícios no Brasil? Os fenícios no Brasil, gente, muitos historiadores acreditam que eles estiveram aqui, tá? Por causa não só dessa inscrição, de várias outras, mas essa é a mais famosa. Lá na Pedra da Gávea do Rio de Janeiro, tá? Existe uma inscrição feita na pedra mesmo, esculpida na pedra, tá? Que diz aquelas palavrinhas ali de cima que eu não vou tentar nem pronunciar porque eu não sei, né? A gente mais caso tá falando ultimamente, tá? Que se for traduzir aquilo ali que tá escrito, vai dizer Tiro, Foênia, Baldezir, primogênito de Jetbal. Jetbal é irmãos gêmeos, tá? Ou seja, existiu mesmo dentro da cidade de Tiro, da história de Tiro, que era uma das principais cidades da Fenícia, tá? Um rei chamado Baldezir, entendeu? E ele teve dois filhos mesmo, dois filhos gêmeos, né? Ele teve, que eram os primogênitos dele. Então, por isso que se acredita que foi uma homenagem ao rei Baldezir, tá? Então, muitos historiadores realmente acreditam que os fenícios estiveram aqui no Brasil, lá na antiguidade já. E os portugueses achando que eles tinham sido os primeiros a chegar aqui. Mas tudo bem. Esse é o fim do vídeo, galera. Espero que tenham gostado, tá? Deixa o like aí. Mesmo se não gostou, deixa por pena, mas deixa, tá? Deixa aí nos comentários assuntos para próximos vídeos e se inscreve no canal. Se inscreve no canal, é muito importante, me ajuda muito, tá? Então era isso, falou!